Celso, fique à vontade. Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus se estabeleça no seu coração agora. E essa é uma energia diferente. Você não vai confundi-la com a paz do mundo, porque a paz do mundo é passageira. Depois vem um pensamento de preocupação, uma dúvida, um receio, um medo, e as coisas se apagam instantaneamente. Você perde a paz. Mas a paz do Cristo, ela é permanente, porque ela te dá uma estrutura de compreensão que todas as coisas que acontecem têm uma finalidade, têm uma importância, têm o seu valor e vai mudar as suas estruturas de experimentar a vida. Você está experimentando a vida em cada um dos seus movimentos, pensamento, verbalização, atitude, ação, por todos os meios você está expressando a sua energia divina e sentindo o que ela significa para você. Tem alguma importância fazer o culto do Evangelho no lar? Vocês vão ver agora de uma forma muito diferente e muito mais abrangente, mais profunda do que vocês já viram até hoje falar. Primeiro, quero me apresentar, sou Celso Batista Inácio, sou escritor, tenho vários livros escritos, mais de 2.000 palestras feitas, e estou na divulgação do Espiritismo e do conhecimento do Evangelho há 40 anos. Então, a minha dedicação pela vida do meu próximo é a minha missão de vida. Estar aqui hoje é uma oportunidade que vocês me dão. Não sou eu que estou me apresentando para vocês, é vocês que estão me dando a oportunidade de trabalhar na seara do Cristo e trabalhar no crescimento e na expansão da consciência do ser humano, que é um ser divino. Então, vou começar agora separando a turma, dividindo em duas. Vocês não vão assustar, não? Porque quem já me conhece há muito tempo já sabe que eu, às vezes, uso alguma coisa diferente. Vamos separar a turma em duas. Vocês vão concordar comigo? Não vão ficar assustados, não, porque vai dar tudo certinho depois, tá? Então, nós vamos separar. Primeiro, vamos esperar lá fora aqueles que não são filhos de Deus. Os que são, permaneçam no lugar. Eu vou dar algum tempinho, precisa de dar algum tempinho para alguém pensar? Não. Todos vocês têm certeza absoluta de que são filhos de Deus. Mas não estão compreendendo na profundidade o que isso significa. Um filho de qualquer espécie animal que existe no mundo é da mesma espécie, nunca foi diferente. Um ser humano tem filhos e o filho dele é humano, é da espécie humana. Mas nós nunca entendemos que nós pertencemos à espécie dos deuses. Nós somos deuses também. Não conseguimos nos enxergar assim porque nós temos uma parte animal. Essa parte animal é a parte física, que é uma representação, uma ferramenta, uma vestimenta que você utiliza para você sentir cada uma das suas expressões na própria pele e reconhecer o valor de cada uma delas, porque a palavra é o poder de Deus em você, que você sempre expressou desde a primeira vez que você entrou na humanidade para experimentar-se. Desde a primeira vez você tem experimentado as suas palavras. Conhecer o seu significado, conhecer o seu peso, conhecer o seu valor, aprender a dimensionar as situações, a criar situações e a criar as realidades para você mesmo sentir a sua capacidade de poder. Ora, isso é uma coisa que poucas pessoas conseguiram entender até agora. O culto do Evangelho no lar, você pode escolher um dia da semana, qualquer dia da semana, a seu critério, qualquer hora do dia que você quiser, que for mais conveniente para você, e estabelecer que naquela hora a família vai estar reunida, ou as pessoas que estiverem na casa vão estar reunidos, vão colocar um copo com água para fluidificar, vão pegar um livro de estudos, vão ver uma lição qualquer, sempre haverá ali uma informação importantíssima, pertinente às pessoas que estão envolvidas no culto naquele dia, naquela hora.
Não é uma coisa aleatória, não é por acaso. São vibrações que vocês emitem, que nós emitimos, que nós emanamos, e essas vibrações criam a sintonia dentro das páginas do livro, proporcionando que ali tenha aquilo que lhes falta naquele momento, que é útil, que é importante, que é conveniente para você naquele instante. Nunca será de forma aleatória. Um dos livros que eu escrevi chama-se Viver Melhor, Orientações para o seu dia a dia. Qual a razão? A razão é exatamente essa. Você vai, pela sua vibração, abrir uma página aleatoriamente. As lições são lições curtas, são lições que você pode ler em menos de 10 minutinhos e entender como que a vida funciona. Porque o outro livro que eu escrevi chama-se O Poder das Suas Palavras. E vocês vão compreender que vocês movimentam energias de altíssima potência cósmica, que está muito além daquilo que nós imaginamos até hoje. Você movimenta uma energia supratômica. Se eu pudesse definir o que você é agora, nesse instante, eu definiria da seguinte forma. É fácil de entender e analisar. Uma expressão matemática. O que é isso? O pincel rangendo. Não é o pincel rangendo. É infinito, potência infinita, elevada ao infinito. Isso é o que nós somos. A nossa natureza divina não tem limites. Mas nós estamos começando pequenininhos, crianças do Espírito, apalpando as situações, apalpando e usando com os poderes divinos que são pertinentes a nós desde o primeiro instante que nós pisamos aqui na Terra, e vamos apalpando aquilo com delicadeza, de maneira leve, para a gente não se assustar com o que nós somos. Mas a vida toda que você está vivendo, desde a primeira encarnação até agora, e foram muitos milhares de encarnações, são experiências de você mesmo, experiências com palavras, que é o poder divino criador. Tudo que foi feito pela palavra, nada do que foi feito sem a palavra. A palavra estava no começo com Deus, a palavra era Deus, está escrito isso em João 1, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Mas nós estamos chegando num momento muito interessante para a gente compreender essa energia interior de cada um de nós, que a gente chama de espírito, outros chamam de alma, mas há uma diferença até fácil da gente compreender, porque é preciso agora você começar a distinguir. O espírito é aquele que está formado em conceitos, crenças e verdades, modos de ser, modos de ver, modos de falar. E a alma é só conteúdo, é energia vital, é energia que te dá a vida. Então, na palavra está a vida e na palavra está a luz. Porque cada palavra que você lê significa alguma coisa, se refere a alguma coisa que você só vai enxergar se você conhecer aquilo, se você conhecer aquela palavra. Aí você pode enxergar o objeto que ela identifica, a situação que ela identifica. Então você está numa experiência que veio as apalpadelas até aqui. Mas daqui para frente, ao alcançar esse nível em que você vai começar a perceber que o culto no Evangelho no Lar é muito mais abrangente do que você sempre imaginou, agora você vai precisar de entender por quê que é preciso ter cautelas. Por exemplo, antes do culto no lar não é possível você beber bebida alcoólica. Antes do Evangelho no lar, não é interessante que você fume, não é interessante que você fale mal da vida dos outros, porque você vai abrir as portas da sua casa para a espiritualidade superior e a energia precisa ser uma energia compatível. Não há presença espiritual superior onde o ambiente não é compatível com a presença deles. Então nós precisamos começar a entender que existem milhões de seres, bilhões de seres, trilhões de seres superiores a nós, porque já passaram por esse processo que nós estamos passando ainda. Então você vai precisar de começar a ter a capacidade de perceber quais são os elementos que fazem de você um animal.
e livrar-se deles, porque você precisa se apaziguar, se tornar alguém pacífico, alguém de paz, para você ter acesso às energias superiores da vida. Uma pessoa que não é pacífica não pode ter acesso aos níveis mais elevados de energia e poder. Porque senão vai ser uma confusão terrível na humanidade. Já pensou as pessoas com muito poder e sem consciência do que nós somos? Então, se nós todos somos deuses, e são as palavras de Jesus, e são as palavras de muitas outras pessoas que se tornaram importantes na humanidade, então, se nós somos Deus, precisamos de tomar a consciência do significado disso. Se eu sou a palavra, eu sou o verbo, eu sou o criador, eu sou o autor da minha realidade, eu sou o autor das minhas situações, eu sou o autor das minhas doenças, eu sou o autor das minhas curas, eu preciso saber quais são as palavras que causam doenças, quais são as palavras que causam curas, quais são as palavras que fazem o saneamento do ambiente, quais são as palavras que atraem os espíritos superiores e quais são as palavras que atraem as situações ruins, situações complicadas, pessoas complexas, dificuldades e falta de capacidade nos relacionamentos. Então, nós precisamos compreender 2 tipos de energias. Energia positiva, ela tem outras virtudes, outras qualidades, mas vamos chamar de positiva. E energia negativa. Ora, negar a vida é criar algo com vida que é negativo, que é destrutivo, que é depreciativo, que reduz o seu valor, a sua capacidade, a sua percepção da realidade, o seu nível de perceber o movimento da vida. Você então precisa de começar a falar com amor e com sabedoria. Porque é nessa regra que se encontra o caminho para a felicidade. Saber falar a vida é alguma coisa que você vai aprender a falar a linguagem humana, já aprendeu, já falou, agora vai aprender a falar a linguagem dos anjos. E depois vai falar a linguagem dos deuses, porque você pertence à espécie. Está num processo de evolução, alcançando níveis e patamares. Então, falando de você, que é o infinito elevado à potência infinita, eu quero te dizer o seguinte: está diante de você a possibilidade, a partir de agora, na maioridade espiritual, no 3º milênio, no amanhecer do 3º dia, segundo a visão bíblica, que é a visão cósmica, é no 3º milênio, no começo do 3º milênio, de você ressurgir para a consciência da sua divindade. É nascer como um ser crístico, fazer o Cristo revivecer ou reviver dentro de você. Porque desde sempre ele esteve aí, mas entrou mais fortemente quando nós recebemos Jesus no mundo, trazendo uma mensagem. Foi uma mensagem pura e simplesmente para você se salvar, para você se santificar? Não. É uma programação para você construir em si o corpo crístico, que é um corpo solar, que é um corpo de luz, que é um corpo de pura energia, de altíssima potência, para viver nos mundos solares. Então, o Evangelho não é meramente um texto religioso para eu ter consternação, para eu ter o sentimento de amor ao próximo. Não. É para eu entender que ali há uma mensagem profunda de transformação que vai me desanimalizar e vai me colocar no empoderamento que é natural do ser humano e a caminho do empoderamento de um nível mais elevado, que é o empoderamento da sua divindade. Então, são etapas que você precisa de cumprir. Não é possível você permanecer a vida inteira ignorando que você não está aqui para comer, beber e dormir até a hora da morte chegar. Você tem etapas a cumprir. Você trouxe objetivos para realizar. Você tem uma grande meta. E quase todas as pessoas nem sabem que tem a grande meta. A grande meta é você fazer-se à imagem e semelhança de Deus. Porque é isso que você é. Esse modelo divino já veio dentro de você desde o primeiro instante. Se não tivesse vindo, você não teria vida.
Porque o Deus que está dentro de você é imanente, é vida. Senão você não estaria nem vivo. Vamos pensar de uma maneira mais profunda. Você vive há milhares e milhares de anos. Vamos ver se esse aqui está melhor agora. Há milhares e milhares de anos. Sua jornada começou aqui. Ponto zero. Zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Vamos chegar aqui e fazer essa conta que aqui você viveu 1000 encarnações. Você é esse daqui. Mesmo você sendo esse daqui, você incorpora todos esses. Esse aqui são todos esses. Aí chega esse momento que é o momento de você aprender algumas coisas que são parte do Evangelho. Amar ao próximo. Amar o próximo é uma delas. E a continuação desse mesmo texto fala assim: amar o próximo como a si mesmo ou a ti mesmo, né? Que é igual a amar a Deus. Que é igual ao outro mandamento, que é igual a amar a Deus. Então vamos lá. Se nós somos deuses, amar o que eu fui em todas as minhas etapas implica em compreender que hoje no mundo está cheio de pessoas que estão passando pelas fases pelas quais eu passei, que são ou brutas, ou ignorantes, ou mal educadas, ou que são pessoas que não têm consideração pelas outras, ou que não têm compaixão, ou que não têm amor ao próximo, que não têm entendimento da vida. Então, nós passamos por isso e chegamos aqui nesse momento, estamos falando que nós somos deuses, que Deus é imanente, está dentro de nós. Ora, para trás, no caminho, ficaram todas as representações minhas que já viveram as fases da ignorância. Mas você vai chegar num determinado momento em que você vai se ver frente a frente com você mesmo. Porque se todos esses vocês estão aqui dentro de você, alguém vai dizer assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque o teu próximo é você mesmo. Ama o teu próximo. Então, chega um determinado momento e fala assim: próximo. E outra pessoa se aproxima de você com outros comportamentos que são diferentes dos que você vive hoje, pelas fases que você já passou, que já superou, mas vão chegando as representações de você mesmo perante você, para ver se você sabe perdoar 70 vezes 7. Você não está perdoando o outro, você está eliminando as suas marcas magnéticas, você está se purificando, você está se tornando leve, está criando a sua capacidade de ir para outra dimensão da vida, cuja vibração é muito mais elevada e não pode ter peso nem carga e nem alguma coisa que contrarie os valores que são alinhados com a vida. Então, aí vão chegando as pessoas. Você passou agora por uma experiência de tolerância. Então, aí passou pela experiência de tolerância, você não discutiu, você não disputou, você não brigou, você teve paciência, teve compaixão, teve clemência, perdoou se foi ofendido. Aí alguém grita para você: próximo. Aí vai chegar agora alguém agressivo, violento, qualquer coisa desse tipo assim. Esse é você mesmo, de outros tempos, mas aí dentro ele está. Se não estivesse, não atrairia, não teria o magnetismo de atrair a experiência para você de volta. A experiência que você vai viver com o próximo, que é você mesmo de algum outro tempo, é uma experiência de limpeza magnética, de limpeza kármica, de purificação. Por isso, perdoar 70 vezes 7, amar até os próprios inimigos e fazer o bem a quem te faz o mal. Na verdade, você não está amando o próximo, você está amando a si mesmo, de outro momento. De outro momento. Amar ao próximo como a si mesmo é como a si mesmo. Não é diferente. Então, literalmente, você está tendo a oportunidade de conviver com pessoas
que não correspondem ao seu momento atual, mas que correspondem ao você de outros tempos. Se não perdoá-los, não se perdoará. Está escrito isso na oração do Pai Nosso, né? Porque se não perdoardes aos vossos inimigos, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então não é nenhum mistério, nenhum segredo, é só a nossa capacidade de compreender que está se ajustando agora ao entendimento necessário, porque agora nós precisamos de ter um procedimento que modifique as nossas vibrações e que nos permita fazer a transposição interdimensional nas barreiras vibratórias. Então é simples assim, não é uma coisa complicada. A mensagem toda do Cristo é simples. Ela está desprogramando a sua animalidade. Como? Começa assim, ó, fala assim, olha, sede pacíficos, sede mansos como eu sou manso. Pacificação interna. Evitar de reagir como um animal a reação automática. Começar a usar a sua humanidade de pensar, raciocinar, contar até 3, contar até 5, contar até 10 antes de reagir. E não reagir, mas agir de maneira a ser proativo na situação e criar as condições de fazer com que o outro se sensibilize com o seu modo e queira segui-lo, ou queira acompanhá-lo, ou queira a sua amizade, ou queira a sua companhia, queira fazer parte do seu círculo de convivência. Então, da nossa parte, primeiro, para a gente se livrar da animalidade. Aí, eu estou falando isso, gente, na nossa relação com o culto no lar. Por que eu estou falando isso com o culto, na relação com o culto no lar? Porque você vai entrar para o culto no lar e veio da rua de cabeça cheia, discutiu com o chefe, discutiu com o colega, discutiu no ônibus, ou discutiu com o motorista de táxi, do Uber, seja lá o que for. Então, essa energia animalizada impede que você faça contato. E agora é a hora de você fazer contato. Total. Contato mesmo, de maneira plena, sentindo a presença e a imanência dos seres divinos em você mesmo. Então, deixar de ser impulsivo. Eu nem vou perguntar se aqui tem alguém impulsivo, porque eu tenho certeza que vocês não são mais impulsivos. É? Mas é porque está próximo de deixar de ser. Quando você veio aqui agora, você veio para buscar um outro tipo de informação, de energia, para deixar de ser impulsivo. Então você vai pensar 3 ou 4 vezes antes de agir por impulso e vai raciocinar. Qual o jeito melhor que eu tenho de agir agora? Aí você vai encontrar só soluções, só resultados favoráveis na sua própria experiência. Então, tranquilo. A segunda parte. Se eu vou deixar de ser impulsivo, eu preciso também deixar de ser intempestivo. O que significa deixar de ser intempestivo? É ter uma diretriz. Eu não vou para qualquer lado, eu não arranco de qualquer forma, eu não tomo iniciativa sem saber para onde eu vou. Eu preciso de ter objetivos, metas, antes de dar um passo. Então, o que o ser humano faz, mais faz assim, não, vou montar uma empresa aqui, não sabe onde quer chegar, não pensou no resultado, não pensou nas possibilidades, não tem objetivo, não tem meta, então vai dar certo? Não vai dar certo. O ser humano se move por objetivos, você elege um objetivo e a vida vai te mostrando os caminhos para você alcançar o seu objetivo. Quem não tem objetivo não sai do lugar, não sai da situação em que se encontra e não se modifica. Então, deixar de ser intempestivo é muito importante. É criar metas e objetivos, diretrizes para a sua vida. Então, quero me mover para uma situação melhor do que essa. Eu não vou pensar nessa situação, eu vou pensar na melhor, já direto, porque é ali que eu vou criar a conexão das minhas energias com o caminho que eu quero trilhar, com o resultado que eu quero obter, com a situação que eu quero construir. E quanto mais eu penso naquilo que eu quero, mais próximo se torna de eu começar a sentir, perceber e ver os sinais de que o que eu quero já está próximo. Está se realizando, está se tornando uma realidade. Então, há uma vinculação muito grande nas energias da persistência, da continuidade, da recorrência das suas aplicações de ideias,
objetivos e metas com os resultados que você vai obter. Então, tudo isso começa com você deixar de ser uma pessoa intempestiva. Terceira fase, deixar de ser agressivo. Ora, deixar de ser agressivo significa eu preciso de arregimentar cooperadores e não de colecionar adversários. Então eu preciso de começar a ser pacífico. Os mansos conquistarão a terra, são as palavras de Jesus. Então todas as palavras que você acrescente valor a qualquer coisa, à vida, às pessoas, às situações, elas te causam um sentimento gostoso, um sentimento prazeroso e te conectam com os níveis superiores de energias, vindo energias complementares formar o seu cabedal para as realizações qualificadas. Então é desta forma que nós precisamos começar a entender o processo da vida. André Luiz fala da seguinte maneira. Vamos fazer uma ideia de que esse aqui é um ser humano. Os pensamentos bons se dirigem para o alto em forma de cone e absorvem as energias superiores que estão nos níveis mais elevados. As nossas energias densas, pesadas e os pensamentos negativos, as tristezas, as mágoas, as dores, formam um cone para baixo, te bloqueando, inclusive, da percepção da realidade, e você passa a não enxergar um palmo diante do nariz. Aí você vê, eu estou sem saída, estou imobilizado, o que eu faço? Não consigo enxergar a saída. Simples. Os pensamentos negativos, os pensamentos densos são muito intensos e criam anéis de energia em torno de você para baixo, bloqueando a sua movimentação. Pode ser o destino que for, você não vai nem conseguir enxergar mais do que um palmo diante do seu nariz. Deixar de ser agressivo é o que proporciona a você a possibilidade de receber energias qualificadas de nível superior, energias que dão um impulso ao seu magnetismo, que criam campos magnéticos em torno de você, te dando proteção, te dando invulnerabilidade, imunidade contra todas as doenças e, acima de tudo, te dando um potencial de atração de realidades infinitamente superior com as situações negativas, em relação às situações negativas. Então, depois de deixar de ser agressivo, você vai começar a perceber uma certa leveza em seu próprio ser, porque quando você é agressivo, você está vivenciando as experiências humanas dentro da energia animal. E dentro da energia animal, o medo é um fundamento importante, porque ele ajuda a preservar a vida. A agressividade é um fundamento importante, porque ele ajuda a afastar os predadores. A violência é outro elemento importante para que você consiga vencer os seus adversários, os seus inimigos, na batalha pela sobrevivência. Então, você vai começar a desanimalizar-se por um portal principal. É a porta de entrada para o outro nível. É pacificar-se. É ter a capacidade de ser tolerante diante das situações de provocação, diante das situações de tentação, e compreender que os seus movimentos representam a aplicação dos seus conhecimentos. Você não faz nenhum movimento sem que seja pela aplicação dos seus conhecimentos. Aí você vai estar apoiado e suportado por 3 estruturas fundamentais. A primeira delas é a estrutura psicológica, baseada nas lógicas. O ser humano não dá conta, ele não foi feito para isso, o ser humano é limitado, o ser humano é mortal, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo, o ser humano depende do dinheiro. Então, essa estrutura psicológica vai se modificar com a lógica diferente, que é a lógica do Cristo. Ele disse, olha, se você soubesse o poder, agora está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, acho que é 12, não é 19, 19 item 12. Ela disse, se você soubesse o poder infinito, o poder imensurável que você tem, e se você aplicasse esse poder imensurável a serviço da sua vontade, você seria capaz de realizar aquilo que você chama de milagre, mas que não é milagre. É apenas a aplicação do seu poder de maneira irretocável, irrepreensível, sem barreiras, sem você colocar os limites. Todos os limites que você vivenciou vêm da lógica humana e são autoimpostos. Você mesmo é quem os pôs.
Vai chegar um momento que você vai se ver como um ser divino, vai se entender como um ser divino, vai vibrar na energia divina, na energia qualificada, no pensamento bom, no amor ao próximo, no amor à vida, e vai ter a capacidade de ir além de todos os seus limites. Todos os seus limites. Você vai rompendo um a um até chegar na sua hora. Mas então assim, olha, vai chegar as representações de você até que o último lhe apareça. Então, se aparecer alguém parecendo bruto, sem educação, parecendo agressivo, parecendo aquilo, tenha paciência, porque é você com você. É você diante de você. O próximo, como a si mesmo, é o próximo si mesmo que está chegando em você. Não é outro, é você mesmo. Então, essa experiência, quando a gente vai, né, passa para a dimensão superior da vida, as pessoas que vivenciaram a experiência de comas em situações traumáticas ou em situações mais graves, que passaram pela hospitalização, passaram por anestesias ou situações assim, elas relatam no retorno que elas estiveram nas condições de experimentação da vida do outro lado, que é pura paz, pura ternura, puro amor e um sentimento de unicidade ou de unidade de todos com todos. Porque, na verdade, nós todos estamos uns nos outros, não pode ser diferente. Cada conexão cerebral que se forma em mim, por um conhecimento que eu tive, eu incluo uma coisa ou incluo uma pessoa no meu espírito. Passa a fazer parte de mim eternamente. Então, toda a energia que eu dispensar em pensamentos, palavras, atitudes e ações, com relação a qualquer pessoa, primeiro vai afetar a mim, porque elas são conexões cerebrais em mim. Elas vão ser distribuídas, essas energias, pelo meu corpo todo, até que elas produzam um efeito e falam assim, não, eu não posso mais viver assim. Isso não é para mim. Eu quero agora viver em paz, quero tranquilidade. Então você começa a assimilar a mensagem do Cristo de uma maneira extraordinária. Para abrir as portas da sua casa para o Cristo entrar, entenda quais são as suas casas. Meu corpo é minha casa. É um lar. Eu, o ser divino, moro aqui. Eu habito aqui. Aqui é o templo de Deus. Quem já falou isso, quem já leu o Evangelho, quem já conhece as palavras de Paulo, sabe muito bem. Minha casa é a minha morada e é também um lar. Então, a minha residência é a minha morada, é um lar e é o lar de outros. É o templo sagrado da família. Meu bairro, minha comunidade, minha cidade são minhas moradias. Portanto, são também meus lares. A Terra é minha casa, por isso também é meu lar. O sistema solar é minha morada. A galáxia é o meu endereço cósmico. Você não tem acesso a nada além da Terra quando você está na vibração Shan. Vibração mais baixa. Vibração inferior. Não tem. Você não sai daqui, desse plano. Mas quando você começa a se elevar, quando você tem a percepção de que todos somos deuses, de que todos são deuses, e de que o tratamento que nós dispensamos às outras pessoas é o mesmo modo de se tratar um ser divino, tratar Deus, é amar a Deus. Então você começa a ter mais liberdade de alçar voos para além do seu planeta, depois além do seu sistema solar e até a galáxia. Por enquanto, as informações pelas quais nós estamos passando e experimentando não nos dão a liberdade de ir além do centro da nossa galáxia. Então, as ações, porque eu já conheço a teoria, você já conhece a teoria, você já sabe que não pode falar mal dos outros, que não pode fazer o mal para ninguém, que não pode pensar de forma negativa, porque isso é aplicar a energia negativa na destruição daquilo que você já fez, ou daquilo que você teria a intenção de fazer. Então, eu preciso de aprender a cultivar, a cultuar, a ter a cultura de um ser espiritual e divino e crístico. Eu preciso usar o conhecimento que eu recebi e preciso ser adepto da minha espécie. Eu preciso ser adepto da divindade.
Porque se eu for adepto dos demoníacos, então a minha energia negativa vai se acumular para essa finalidade. Tanto a gente pode crescer para um lado quanto para o outro. Essa é a grande realidade. Mas é você quem escolhe. Os inimigos, então, serão os da própria casa, está escrito isso no Evangelho. Pode ser essa casa aqui, pode ser a casa onde eu moro, as pessoas físicas que estão lá, que são representações de mim mesmo. Então, pode ser os inimigos espirituais, quer dizer, aqueles que entraram para a minha história em algum momento de uma forma muito pesada, densa, intensa, e eu não consegui compreender, não consegui entender a função deles na minha vida. Mas aí, então, agora eu vou abrir um parênteses para te dizer que André Luiz, estando no umbral, há cerca de 8 anos no umbral, então ele disse, pela primeira vez, cataloguei inimigos como benfeitores. Os inimigos têm 2 funções na sua vida muito importantes. Primeira função, eles são os limpadores das marcas magnéticas negativas. Aceitar o que eles vieram fazer é limpar-se de uma marca magnética negativa que você contraiu com a ação no tempo passado. E a segunda função, eles são seus professores particulares. Estão fazendo um sacrifício para colocar você na rota da sua divindade novamente. Para colocar você no caminho. Então você deveria pagá-los um bom salário e pagar bem mesmo, porque eles são professores tão importantes que você não conseguiria fazer uma seleção para contratar um para te fazer isso. Não conseguiria. O seu magnetismo já faz isso para você e ele vem trabalhar para você de graça. Então, é uma forma da gente começar a reconhecer que a vida é sábia demais para ser imperfeita, que a vida é perfeita demais para ser errada. Então, todos os movimentos da vida são produzidos de dentro para fora. Nós emanamos, emitimos e vibramos aquilo que nós mais somos, aquilo que de maneira mais frequente nós pensamos, aquilo que de maneira mais recorrente nós falamos. Então, assim, olha só, você pode fazer um culto permanente dentro do seu lar. Esse culto permanente dentro do seu lar é fazer como... Olha só, eu não estou falando de uma coisa tão moderna assim, nem tão atual, nem tão futurística, nem tão espantosa. Os maias e os incas já se cumprimentavam assim, 700 anos depois de Cristo. Eles diziam assim, ó, eu sou você. E a resposta do cumprimento é, eu sou o outro você. Essa é a forma de nós nos reconhecermos mutuamente como seres divinos, e cada um sendo a representação daquilo que eu sou, ou que eu fui, ou que eu preciso que alguém seja para me ajudar a vencer a minha caminhada e triunfar das minhas próprias dificuldades. Sem esse auxílio, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos de fazer a transposição dimensional. Romper a barreira vibratória. Então, amar ao próximo como a si mesmo é igual a amar a Deus que está em você e está no próximo. Não se esqueça de que todos são deuses. Porque a partir do dia que você recebe essa informação, você alcançou o patamar daqueles que têm direito a fazer a transposição dimensional. Eu diria para você que, se assim numa linguagem muito clara, bem objetiva, esta seria a sua última encarnação na Terra. Claro que o que você vai fazer desta informação daqui para frente vai fazer a diferença. Porque você já tem direitos de vivenciar experiências de um nível muito superior de vida. De um nível muito mais qualificado de vida. Você já tem a experiência e tem que começar a perceber que está ao seu alcance, a partir de agora, aumentar esse nível de vibração, aumentar a sua competência, o seu brilho, faça brilhar a sua luz, são as palavras do Cristo, brilha a vossa luz, para que você tenha
a possibilidade de vivenciar experiências no mundo crístico, onde o Cristo já se encontra lá, né? Então, Evangelho. Evangelho é só um conhecimento religioso? De jeito nenhum. Ele é um elemento que faz uma desprogramação da sua animalidade e te coloca dentro da sua humanidade plena, ensinando coisas simples. São 7 virtudes, chamadas de virtudes divinas, que te preparam para fazer a transposição do nível dimensional. Honestidade, sinceridade, verdade, paz, pureza, harmonia. O que mais? Faltou um? Verdade, sinceridade, paz, pureza, fidelidade. Fidelidade. A fidelidade não se trata meramente ou exclusivamente da fidelidade conjugal, embora a inclua. Embora inclua sua fidelidade aos seus amigos, a seus colegas, a seus parceiros de existência, inclui isso tudo também. Mas a fidelidade que eu estou falando é a fidelidade aos princípios divinos, aos princípios que regem a vida. Por exemplo, se você não tem objetivo, a vida não pode te levar para lugar nenhum. Então, a fidelidade ao princípio divino é: estabeleça um objetivo, uma meta, tenha um sonho, tenha um desejo, no sentido, aí não é o desejo por desejar, mas um desejo de realizar, que é diferente. Então, é preciso você entender que, se você não cumprir não for fiel a esses princípios, não tem realidade nova. Não tem realidade nova. Então, existe também, por exemplo, dentro da sua experiência humana, metas espirituais a serem alcançadas. Eu quero mudar para a próxima dimensão, eu quero viver a experiência da felicidade, eu quero me sentir num ambiente pacífico. Então, eu tenho que ter esse objetivo. Então, eu começo por me preparar sendo pacífico, sendo humanizado, sendo capaz de cooperar, compartilhar, servir, doar, né, de participar do processo da sociedade humana. Porque se eu não participar do processo da sociedade humana, eu não me humanizo. Eu tenho que me humanizar antes de ter direito a me divinizar mesmo, de maneira plena e total. Para eu me divinizar, então eu já dei as 7 virtudes divinas, que elas criam campos de vibrações, campos magnéticos, em torno de você, que te proporcionam a chegada de experiências qualificadas de acordo com a sua vibração. Por exemplo, uma pessoa honesta, 100% honesta, ela pode não ter sido em outras experiências. Então ela tem que ter a tolerância da não reação, não se revoltar com aquilo que vivenciar. Porque ela vai se livrando magneticamente das suas marcas do passado e se habilitando para novas experiências dentro da nova honestidade que é por ela praticada integralmente. Então ela cria um campo magnético de blindagem contra malfeitores e pessoas mal intencionadas e desonestas. O campo de blindagem funciona, é uma energia que se expande a partir de você pelo seu comportamento, pelo seu procedimento, pelo seu modo de ser. Até o seu modo de pensar, em modo de ver, em modo de falar, vão se modificar. Porque quando a pessoa está cheia de marcas magnéticas da desonestidade, ela fica morrendo de medo de ser assaltada, de ser passada para trás, de cair em algum golpe. Então, quanto mais medo ela tem, mais próximo ela está de vivenciar a experiência. Aí, à medida em que ela vem, vivencia a experiência, ela não reage, não vai na delegacia, não vai chamar o advogado, não vai processar isso, não vai fazer aquilo, ela se livrou da marca magnética, não vem mais. Vai chegar um momento em que acaba. Você assinou promissórias. As promissórias são os comportamentos negativos, nefastos, deteriorantes, depreciativos. Ora, acabaram as promissórias, acabou a dívida. Não vai para ficar eternamente pagando. Não precisa ter medo. Vai acontecer, se você quiser ou não quiser, vai acontecer. Se você está devendo, vai pagar. Se você roubou, vai ser roubado. Não tem como não ser. Isso faz parte do magnetismo, é a lei da vida, de atração. Causa e efeito, amor. Terceira lei de Newton. Então não há como não funcionar. Funciona. Então você não pode fazer nada. Mas se tiver medo, pode apressar. E pode tornar a experiência mais intensa se resistir.
Vou falar de um caso simples, mas verídico, verdadeiro. Um amigo meu, envolvido em causas humanitárias, porque ele tinha um filho que tinha uma doença, dessas doenças que não são curáveis. Então ele está envolvido nessas causas humanitárias que abrigava o atendimento a outras pessoas com o mesmo mal, com um mal semelhante. Ele foi tirar um dinheiro para a instituição, 20 mil reais no banco. Lá está dizendo a senhora, não resistais ao mal. Isso tem um significado importantíssimo. A vida vai te apresentar as contas para você acertar. E aí, então o que aconteceu? Ele estava parado, tinha sido observado por alguém. Quando ele entrou no carro, ele foi assaltado. Tinha 20 mil em dinheiro, em espécie, na hora. Pensando na instituição, pensando no filho dele, que fazia parte da instituição e era beneficiado por ela também, ele reagiu. 5 tiros e morte instantânea. Então a vida está te dá algumas oportunidades. Não reagir para ficar livre do magnetismo gravado, negativo. Não reagir para você não só se livrar do magnetismo, mas para evitar que aumente o magnetismo em você. Porque se você reagir e não for morto, que isso aí já seria a terceira etapa, você vai acumular mais dessa energia e vai atrair pessoas de maneira mais agressiva, mais intensa com essa atividade, que vai lhe causar um transtorno maior, um mal maior. E na terceira etapa é o caso da reação e morte. Você não pode escapar de si. Não tem como você escapar de si. Mas também vamos inverter a polaridade. Você não tem como escapar da sua felicidade, do seu bem-estar, da sua alegria, do seu prazer, se você proporciona isso para as outras pessoas. É inevitável que isso te suceda, que isso venha até você como experiência. Então, a experiência da felicidade não vai chegar até você, nem por favor divino, nem por amor divino e nem por nada, mas por atitude sua, atitude divina, atitude qualificada. Então, você tem a oferecer um modelo. A vida tem a te dar a experiência. Que modelo você oferece hoje? Né? Então, vamos pensar bem sobre nós, sobre o culto no Evangelho. O mundo é o nosso lar. A experiência humana é dentro do seu lar, que é a Terra. A experiência cósmica, o ambiente onde você vive, o clima que você sente, a natureza à sua volta, tudo está sob a sua influência. Você não para de emitir energias de alto teor de poder. Se você tem um pensamento de convulsão de ideias, se você está pensando em burlar as leis da vida, as leis da natureza, se você está pensando de maneira agressiva e violenta, ou de maneira animalesca, a vida vai se converter em um fenômeno natural agressivo, violento, e te sujeitar à experiência, porque você contribuiu para ela existir. Aquilo que você contribui, você tem direito. Agora é mesmo uma questão de você olhar para o conteúdo, para a matéria-prima da formação de realidades, da formação de situações, que está na sua mente, é seu pensamento, são as suas ideias, são os seus modos de ver, modo de ser, modo de falar, e começar a pensar se é isso mesmo que você quer experimentar. Porque nada na vida poderá ser diferente daquilo que você mesmo projeta. Todas as realidades estão dentro de você. Você é o poder emitente, ou o poder emanante, ou o poder construtivo. O que você projeta é o que você enxerga do lado de dentro. Você enxerga do lado de dentro, os seus olhos não veem, projetam. A realidade não está lá quando você acorda, quando você vai dormir, quando você adormece à noite.
E ela está de volta, projetada por você, do jeitinho que estava antes, pelo seu olhar se abrir pela manhã. Sempre foi assim, gente, não foi de maneira diferente, não. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, então nós não estamos aqui. Isso aí é complicado, viu? Isso é complicado. Vamos ver aqui. Vamos fazer uma ideia, né? Faça de conta que aqui é um ser humano, assentado numa cadeira, no plano espiritual, tomando aula. Aqui ele tem uma ideia, tem um homenzinho que é o ser humano que ele pensa que é. Tudo o que ele vivencia aqui na experiência é simulação de realidades. O que nós fazemos como seres humanos são simulações de realidades. Não são as realidades em si mesmas. Porque crianças não podem brincar com energia supraatômica sem uma consequência severa. Elas precisam aprender como é a energia. Então é simulação. Você está vivendo simulações. Nada é real. Tudo vai passar. É só mudar de pensamento, só mudar de energia, só mudar de vibração que passa. Mas o sentimento é real. O sentimento se transfere para o ser espiritual e divino que você é. Vai fazer a sua estrutura divina se formar. É isso que você está fazendo com você. Então não se assuste com nenhuma situação, por mais que ela pareça ser adversa. Não se perturbe com nada que pareça ser grave, porque só se tornará grave se você disser que é grave. E quanto mais grave você achar, mais grave você sentirá que é. Tudo é proporcional ao que você aplica a energia e na proporção que você aplica. Isso é muito difícil para mim. Se é muito difícil para você, o que vai acontecer? Todos os elementos que habilitam a sua capacidade e poder vão ser desativados do lado de dentro para ser muito difícil para você. Porque essa é a situação que você criou. E você está criando sempre. Não existem impossíveis a partir do momento em que você tem consciência da sua divindade. Não existem impossíveis para Deus. Para Deus nada é impossível. E agora que você está sabendo que você é Deus? Então comece a praticar os impossíveis. Comece a transportar do campo das possibilidades para a região dos poderes, a região das experiências. Porque é isso que você é isso que você pode, é isso que está ao seu alcance, porque você precisa se experimentar no melhor nível. Você já experimentou de todas as formas negativas. Falar, mas eu estou carregado de pecado, estou carregado disso. Não. Todas as experiências que você fez foram necessárias. Você fez o transcurso do mais absoluto negativo até o ponto em que você se encontra agora, e é o ponto da construção positiva, produtiva, útil, bela, que vai te dar prazer, que vai te dar satisfação. Você sentiu tudo aquilo que não te dava prazer, satisfação, contentamento, e tudo aquilo que não realizava aquilo que você imaginava como o ideal. Mas o ideal está aí dentro de você, sempre esteve e nunca vai deixar de estar. A perfeição está aí dentro de você. Você sabe o que é bom, você sabe o que é melhor, você sabe o que você realmente quer experimentar. Então pare de pensar no que não quer mais experimentar. Esse tempo já passou. Não se carregue de culpa pelo que já fez. Foram experiências necessárias, indispensáveis. Então, perdoar 70 vezes 7, perdoar aos inimigos, é perdoar a si próprio. Perdoe-se definitivamente. Não há nada que não tenha sido necessário para você fazer para chegar até aqui onde você chegou. Foi bom você ter vindo até aqui hoje. Eu acho que nossa energia, nossa transmutação, nossa permuta de energia aqui vai ser benéfica para nós, para ambos, né? Para vocês e para mim. Então agradeço a Casa de Cassimiro, agradeço ao Ítalo e ao Cássio pela oportunidade que me deram. Né? Tenho mais uma palestra só, depois eu estou querendo ir para o Canadá, morar no Canadá. Então, mas eu tenho mais uma palestra programada aqui. Eu já fiz muitas palestras aqui na casa mesmo, durante muitos anos, mas depois eu estava com uma agenda tão carregada, tão cheia de palestra, que eu não pude mais continuar.
Tá? Muito obrigado por terem vindo, viu? Boa noite para vocês todos.